Cara, você já ouviu falar das crianças Torajo e de como elas já passaram do limite várias e várias vezes? O que acontece? O mundo do Torajo é realmente um grupo que marcou uma geração. Os caras são muito bons, influenciam muitas pessoas, inclusive a fazerem animações e seguirem como se fosse no universo do mundo Torajo, criando personagens, historinhas e tudo mais, afetando principalmente crianças e o público mais infanto-juvenil, certo? Só que essas crianças Torajo, pelo menos é assim que eu conheço esse grupo aí, tá? Já passou dos limites várias e várias vezes. Só que dessa vez, cara, o negócio ficou muito esquisito mesmo, tá? Porque já foi os conteúdos meio apelativos, meio sexualizados, se é que você me entende. Só que agora, parece que eles estão indo muito além disso tudo e colocando gore, violência extrema nas histórias dele. E aí desvirtua completamente a ideia do mundo do Torajo oficial. E veio esse exposed, eu vi algumas pessoas falando sobre isso, e pra minha sorte, a nossa queridíssima I'm Carrie, se você não conhece o canal, tá quase 600 mil inscritos, vamos ajudar, deixa eu dar o like aqui já pra dar aquele engajamento, tá? Fez um vídeo sobre isso, falando que elas passaram do limite, falando de uma tal de abacaxinha. Não conheço o que é uma abacaxinha. Se você sabe o que é uma abacaxinha, por favor, deixe nos comentários, mas eu acho que a gente vai descobrir agora. Se você acompanha Torajo, você deve saber o que são as crianças Torajo e sabe como acaba passando os limites. E dessa vez o negócio foi muito mais sério. Vamos dar uma olhada aqui e entender melhor essa história. Solta o verbo, Carrie, manda ver, vai! E é por isso que eu me preocupo tanto, porque, cara, será que essa violência, ela não seria uma criança retratando o que ela passa em casa ou na escola com personagens que ela gosta de assistir? Nossa, ó, pegou aqui, hein? I'm Carrie do céu. Você imagina? O negócio parece que tá bem extremo mesmo, tá? Crianças fazendo uns negócios de gore muito extremo. Vamos lá. Vocês provavelmente já ouviram falar do Mundo Torajo, que basicamente é um canal de animações infantis que tem mais de 3 milhões de inscritos. Muito bom, e justamente pela maioria do seu público ser compostos por crianças, é claro que sempre vão ter algumas crianças que são um pouquinho mais fofas, que preferem fazer uma fanart legal e criar um personagem bonitinho, mas também vão ter crianças aí que podem acabar não gostando muito do Torajo e decidem virar vilãs, chegando num ponto extremamente bizarro. Enquanto eu tava rodando o YouTube, eu acabei me deparando com um canal chamado Abacaxinha. Alguém conhece? Abacaxinha. Eu odeio o Torajo, o Morajo e a Azumi e o... Que isso? Eu odeio todo mundo a Abacaxinha. Mas usa um personagem inspirado, né, no traço do mundo do Torajo. Mas a gente já vê aqui que tem sangue aqui. Que bagulho louco, cara. Pensa que uma criança que tava pensando nisso. Mas olha só, 25 inscritos. Pelo menos não tá com tanta influência. Agora deve ter, né, porque a gente tá falando sobre ela. Mas vamos lá. Mas diferente dos outros fãs do Torajo, que sempre tentam fazer um personagem bonitinho e meigo, esse canal, ele é diferente e bem esquisito, justamente porque quando você olha a foto do canal dela, o personagem dela tá com muito sangue no rosto, com uma cara de maluca, psicopata. E aí eu pensei, cara, o que é isso? Não é possível que alguém que goste do mundo Torajo vá fazer um negócio assim. Ainda mais depois que você lê a descrição do canal, você percebe que ela tá dizendo que odeia todos os personagens do mundo Torajo e também alguns youtubers. Eu odeio o Torajo, o Morajo, a Azumi, o Ion, o Azedo, a Pesce, a Jujubinha e a Cereja. Basicamente, essa menina odeia todo mundo, por algum motivo que eu não sei dizer. E aí eu fiquei curiosa, né? Que tipo de conteúdo ela ia fazer? 16 vídeos. E isso no YouTube, né? Não sei se vai estar no Instagram e tal. Odiando todo mundo, né? Então, quando eu fui ver o único vídeo que ela tem no canal... Não, mas como assim? Tem... Ah, tá, porque os outros devem ser shorts. Entendi. Torajo, KKJJJ. Abacaxinha literalmente corta a cabeça do Torajo fora. Que isso, cara? Que isso? Isso aqui é... Não, assim, isso é o famoso rage bait, porque... Todo mundo sabe que o Torajo tem muitos fãs, né? E se você faz uma parada dessa dizendo que odeia, você vai gerar um engajamento através do rage das outras pessoas, discussão no comentário e tudo mais, que vai acabar ganhando notoriedade, né? Não à toa acabou entrando aqui no YouTube e tomando um exposed da Carrie, mas vamos ver. Cara, como assim? Que tipo de criança endemoniada é essa? Tá bom que é só uma criança e tal, mas assim, da mesma forma, continua sendo muito estranho ver uma atitude como essa. Até porque essa criança
criança tem que ter todo um trabalho de desenhar o personagem, conseguir animar ele, adicionando mais coisas. Gastou um tempão fazendo, né? Pensando, desenhando, criando. De fato, gastou muito tempo fazendo isso aí, com certeza. Caramba, ele tá com a cabeça dele mesmo aqui na mão, que horror. O que só mostra que ela realmente deve odiar muito o mundo Torajo, porque ela teve toda uma dedicação pra fazer isso. E já que no canal dela só tem um vídeo, eu resolvi procurar um pouco mais pra ver se eu encontrava mais algum conteúdo sobre a bagaxinha. Afinal, esse poderia ser só um vídeo isolado que ela fez pra zoar, fingindo E tem 16 vídeos aqui, né? É isso que é esquisito. que odiava o Torajo e assim conseguir mais visualizações. Afinal, é uma coisa até que normal, né? Tem muita gente por aí que faz vídeos maldosos pra ver se eles acabam ganhando um pouco de fama em cima disso. Exatamente, que é o rage bait, né? Olha, até engasguei aqui. Mas na verdade, olha só, uma coisa que eu acho esquisita é que as pessoas que odeiam, assim como as pessoas que amam, que curtem, né? Eles consomem esse conteúdo a ponto dela saber os detalhes da cabeça do Torajo, por exemplo, do traço que é feito, né? Das cores que são usadas no mundo do Torajo e tudo mais. Tem uma temática no mundo do Torajo que foi replicado por essa menina aqui, tá? Ou seja, ela acompanha o mundo do Torajo só pra atacar o hate. Essa é a ideia, né? É uma pessoa que conhece o mundo do Torajo, que sabe os nomes de todos os personagens, como ela disse ali, tá? E, na verdade, taca o hate. Então, não dá pra saber se ela tá fazendo isso porque ela gosta de verdade e acompanha o mundo do Torajo e tá fazendo isso pra chamar a atenção, tá? Ou se ela realmente acompanha porque gosta de sentir raiva. É esquisito isso, mas eu sei que tem pessoas que acompanham determinados conteúdos porque sentem raiva daquilo. Sabe aquela raivinha, alguns até falam, é aquela raivinha gostosa de sentir, eu não entendo isso, mas sabe esse tipo de coisa, né? Que você acaba engajando muito mais com a raiva do que com aquilo que você gosta. Olha só que esquisito, você costuma, na verdade, compartilhar mais coisas que você acha absurdo, mais estranha do que coisas que você acha legal. Tipo, pô, mano, dá uma olhada, olha que coisa absurda isso aqui, e compartilha esse conteúdo. E deixa o comentário nesse conteúdo absurdo. Às vezes a gente dá mais valor para aquilo que a gente não gosta do que aquilo que a gente gosta. E aí, muitos youtubers, muitos criadores de conteúdo se aproveitam disso, chamado rage bait, né, que seria a isca, bait é isca e rage é raiva. Então, assim, pegar as pessoas pela raiva, né? Tipo, nossa, que raiva desse cara que tá fazendo isso com um personagem que eu gosto. E aí acaba engajando e crescendo a conta da pessoa. Isso aí tem sido muito usado ultimamente, tá? Não sei se é o caso dessa pessoa aqui, e notoriamente é uma criança, parece uma criança, tá? Marcou o Torajo, mas eu acho que, não sei se esse é o arroba do Torajo mesmo, mas a forma como escreve, a forma como desenha e tudo mais, tudo indica que é uma criança mesmo. E quem mais, se não uma criança, que acompanharia o mundo do Torajo pra fazer esse tipo de animação esquisita aqui, né? Mas vamos ver o que mais que a I'm Carrie achou, tô curioso. Ou algo do tipo, mas pelo visto, esse não é o caso. Quando eu fui ver a abaixinha... Então não é um vídeo isolado. Shorts do canal da Bagaxinha, eu encontrei muita coisa, muito mais do que eu tava esperando até. Aqui então é isso mesmo, foi um vídeo e vários shorts. o Torajo tá segurando a Bagaxinha, tentando dar um beijo nela, e aí a Zumi tá ali no fundo, muito triste e tal. E aí, completamente do nada, a Bagaxinha puxa uma faca, mata o Torajo e a Zumi fica ali, parada sem ter nenhuma reação. E eu tô rindo assim porque, cara, olha a cara da Zumi. Tadinha, né? Ela acabou ficando tão traumatizada vendo essa cena que ela acabou ficando toda desmontada. E É esquisito, né? Você viu que tem uma espécie de amor doentio. E aí, na verdade, agora que eu te pego, agora eu te traio. tão estranho que acabou sendo engraçado, sabe? Mas essa é Acabou. a mesma... Acabou. Tá. É muito bom, né? O The End do brasileiro é o acabou. sendo engraçado, sabe? Acabou, Mas acabou. essa é a mesma cara que eu tô nesse exato momento. Porque apesar desse já ser um vídeo meio... Como assim? Que merda tá acontecendo aqui, cara? É importante a gente ressaltar que Torajo é um fandom infantil, tá? Sim. Então ter esse tipo de conteúdo extremamente... O arroba do Torajo é Torajo mesmo, tá? Acabei de ver aqui. Então ela marcou certo. Até isso ela sabe. Então é muito ruim. As crianças acabam não sabendo muito bem o que tá acontecendo. E outras podem até achar que isso é uma coisa legal de se fazer e acabar agindo de uma forma parecida. Mas o pior é você saber que é uma criança que tá produzindo esse tipo de coisa. E eu posso dizer pra vocês que
É esquisito, né? A gente já tem aqui na cabeça da criança, tipo, a ideia de um amor não correspondido, vamos dizer assim, né? É uma coisa um tanto quanto Sexu, vamos dizer assim, ou pelo menos mais quente. Não vou dizer Sexu, mas mais quente, né? Ele agarrando ela, assim, pela cintura e tudo mais. E depois ainda tem essa traição com muito sangue, com muito gore, né? E aí remete ao que a MCare falou lá no início do vídeo, né? Como gancho. Pô, o que essa criança tá vendo na vida dela pra ter essa influência e pensar nesse tipo de coisa? Que esse é um dos vídeos mais leves que tem no canal da Bagaxinha. Eita, acabou. Toraginho, toraginho. Pelo visto, a Bagaxinha acabou ficando tão irritada com o Toraji falando isso sem parar que ela foi, puxou uma pistola de água e deu na barriga dele. É um emoji aquela Eu não pistola sei de se água. esse negócio roxo aí era pra ser sangue, né? Mas se você levar em consideração o barulho do tiro, eu acredito que era pra ser sangue, mas não entendi por que é roxo. Que isso, cara? Pelo amor de Deus. Tem uma faca aqui, ó. Não é? Do Isso é nada, perturbador. ela vai, arranca a cabeça dele e como se isso já não fosse o suficiente, ela continua ali balançando ele. Cara, repara na quantidade de sangue que tem espalhado. Meu Deus E isso já é um pouco mais perturbador. O que essa criança tava pensando? do céu. Olha, tá bem óbvio que foi uma criança que fez isso, até porque eu acredito que um adolescente ou um adulto não iria perder o tempo da vida deles pra fazer uma animação dessas. Não só isso, mas como eu falei, parece ser uma pessoa que conhece o mundo do Torajo. O mundo do Torajo tem vários personagens que são apresentados e eles têm uma relação entre eles o tempo todo. Por exemplo, a própria relação da Azumi com o Torajo mesmo. Então parece que essa criança está explorando isso aí, criando suas próprias histórias carniceiras com base nisso, né? Então, de fato, é uma pessoa que acompanha o mundo do Torajo e tá fazendo as suas histórias paralelas com relação a isso. Como eu disse pra vocês, é normal algumas crianças Torajo, que é assim que esse grupo é conhecido, fazendo suas próprias histórias, algumas muito esquisitas, mas a maioria, pelo menos que eu tive acesso, são inofensivas, mas às vezes você se depara com um negócio estranho, assim, estranho, que deixa a gente se perguntando o que essa criança, o que essa pessoa tá vendo e por que ela tá criando esse tipo de desenho. E se ela odeia tanto o mundo Torajo, por que ela tá fazendo desenhos e animações sobre o mundo Torajo, com todos os personagens, falando sobre eles, sabendo o nome deles? Será que foi uma desilusão que teve? Estranho, né? Até porque eles têm muito mais coisas importantes pra fazer durante o dia. Então, eu penso o seguinte, o que deve passar na cabeça dessa criança? O que será que acontece na vida dessa criança pra ela transmitir tanta violência nas animações dela? Exatamente. E por que tanto ódio? Perceba que gastou tempo até criando, né, a Bagaxinha, porque o Torajo, na verdade, sempre tem, tipo, uma fruta que representa o personagem e tudo mais. E no caso dela é um abacaxi, né? Tá certo que isso aqui é um emoji e tudo mais, mas assim, eu não vou dizer que ficou ruim. Não vou dizer que ficou ruim, é um personagem bem pensado até, né? Então, por que saiu disso, dessa criatividade inteira, legal e bacana e saudável, pra uma coisa violenta dessa? Isso acaba me preocupando, porque, tipo assim, criança acaba sempre desenhando coisas felizes. E, normalmente, as crianças acabam se expressando muito mais com desenhos. Tanto que existem inúmeros casos por aí de pais que descobriram casos pesados que passavam com seus filhos pelo... Saiba se seu filho está com algum problema pelo desenho. Olha, quando eu era criança e desenhava assim, eu sempre desenhava coisinha feliz mesmo. Sempre, sempre. Era tipo uma casinha, né? Com os bonecos de palitinho, o sol no canto, assim, né? Da folha de papel. E realmente, eu nunca desenhei coisas violentas, assim, ou coisa do tipo. E assim, eu assistia, por exemplo, nessa época, tá? A minha infância foi muito marcada por Dragon Ball, que era um desenho violento, tinha sangue e tudo mais, né? O Dragon Ball Z. Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. E eu nunca trouxe isso pros desenhos. Quando eu fazia, por exemplo, um Goku ou coisa do tipo, ia fazer um desenho desse, eu só fazia o personagem. Não era colocando um sangue, a violência ali. Eu acredito que já naquela época a gente já tinha bastante, né, desse tipo de acesso a essas coisas mais violentas, mas hoje em dia é ainda mais, né? E isso aqui já
a Cláudia, a Cláudia tá falando aqui no sentido feminino, que tem muito a ver com as cores. Então, ó, o vermelho em excesso pode ser sinal de que a criança está sofrendo ou vendo muitas cenas de violência. Mas onde que ela tá vendo cenas de violências? Será que é dentro da casa ou será que é no próprio YouTube? Por que ela tá transmitindo isso? Da onde que vem esse sofrimento? Né? Ou será que isso é somente pra chamar atenção, pra engajar? Uma criança tem essa dimensão, se eu fizer uma coisa aqui que vai deixar com raiva, eu vou ter engajamento. É esquisito mesmo. Pelo desenho que elas faziam. O que vocês desenhavam quando vocês eram crianças? Ou desenho ainda hoje em dia? Eu não lembro de desenhar coisas violentas assim, cara. Não lembro mesmo, em nenhum momento. Era mais um... Eu sempre repetia os desenhos, né? O solzinho lá no canto e tal. Uma cachoeira, umas montanhas que pareciam uma bunda. Aí, às vezes, tinha a montanha de bunda e o sol nascendo da bunda da montanha. Um negócio assim. E é por isso que eu me preocupo tanto. Porque, cara, será que essa violência, ela não seria uma criança retratando o que ela passa em casa ou na escola com personagens que ela gosta de assistir? Eu acho que não. Assim, totalmente minha opinião, mas eu acho que não. Eu acho que ela gosta de odiar o mundo Torajo, mas ela acompanha o mundo Torajo, tá? Ou então criou uma personagem que odeia o Torajo e o mundo Torajo. Aí seria a personagem dela e não ela, né? Mas tem lá na descrição do canal que ela odeia. Só que é o canal da personagem dela, que é a Bagaxinha, entendeu? Personagem baseado num abacaxi. Não sei, é difícil a gente pensar nesse tipo de coisa, né? A psicologia infantil, ela vai muito além do que eu consigo imaginar. Eu digo isso porque eu imagino que uma criança, ela não vai ter um pensamento desse completamente do nada. Do nada, não. Isso tem que ter um motivo, um início, sabe? Eu realmente não consigo pensar em uma outra forma dessa criança ter essas ideias malucas assim e tão estranhas. E eu confesso que às vezes eu até chego a ficar um pouco com medo de saber como que a criança é na vida real, porque, tá bom, na internet pode ser só uma brincadeira, mas e se não for? Vocês devem se lembrar do caso do Jorge, que foi o menino, uma criança que assediou a Zumi, né? Eles estavam em live lá e tudo mais, e ele mandou R$2 assediando mesmo, falando umas paradas muito pesadas, e era uma criança. A mãe dele foi encontrada e ela disse, ele tem problema, ele é autista. Inclusive, isso foi o jeito que ela falou. Ele tem problema, ele é autista, né? Deduzindo que o autismo seria um problema, que seria uma doença, do jeito que a mãe falou pra gente, deu a entender isso. E a gente sabe que não é assim, né? Então já dava pra ver que a mãe do Jorge era uma pessoa que tinha uma certa dificuldade de compreender realmente o autismo do Jorge, né? Ele tinha essa liberdade estranha da internet de doar e falar o que quiser sem o acompanhamento da mãe e já sabia assediar alguém. Olha que absurdo, né? Então, as crianças hoje em dia, elas têm acesso a coisas e sabem de coisas que deixam a gente... Meu Deus, o que tá vendo? O que aconteceu, né? Se você não acompanhou esse caso do Jorge, do assédio da Zumi, tem aqui no canal tudo. O Jorge veio falar comigo e foi um negócio louco, mas assim, de maluco, tá? Mas eu tô usando isso pra exemplificar porque... Era uma criança que tinha contato com o mundo Torajo, que assistia o mundo Torajo, tá? E assediou a Zumi. Onde que uma criança saberia o que é um assédio? Ou até mesmo, né, palavras, Sechu, pra falar pra Zumi, mas ele falou. Uma criança, e era uma criança mesmo. A mãe confirmou que ele era, inclusive, autista, disse que ele tinha problema. Ninguém entendeu muito o que ela quis dizer com isso, mas deu a entender que ela nem sabia lidar com o autismo do filho, chamando aquilo de problema, chamando aquilo de doença. E a gente sabe que não é, né? Foi uma coisa super complicada na época. Então, que tipo de criança que vê o mundo Torajo? E como que elas têm acesso a outras coisas que não aparecem no mundo Torajo? Esse tipo de coisa, assédio, violência, não tem no mundo Torajo. Não é assim. É esquisito. O que mais elas estão vendo e trazendo pra esse núcleo, né, nessa fandom do mundo Torajo? Vários casos por aí de crianças que fazem muita maldade com pessoas e animais. Então, eu não me espantaria em descobrir que essa fosse uma criança que tem algum problema psicológico, entende? Porque, cara, olha isso daqui. Que isso? Não tô entendendo nada. É a cabeça da Zumi, do Torajo com os olhos saltando aqui. Ela cuspindo sangue.
O que ela tá fazendo? Pelo visto, a Abacaxinha acaba se divertindo bastante fazendo esse conteúdo estranho, porque, querendo ou não, ela se dedica a isso. Desenhando não só o Azedo indo de F, mas também outros personagens. E a Abacaxinha, ela tem a capacidade até de fazer os efeitos ali do olho do personagem caindo, porque foram arrancados, e o pescoço ali tá de um jeito horrível, cara. Isso é literalmente um gore do mundo Torajo feito por uma criança. Você tem noção do quão isso é problemático? A música tá assim por conta de direitos autorais, tá? Realmente não era assim. Ah, tá. E isso aqui é bem anime, né? Colocou a linguinha pra fora, deu uma piscadela e pegou uma faca ensanguentada. Matou quem quer que seja. Foi. Caramba. Que isso, velho? Olha o tanto de vermelho, sabe? Que isso, cara? Por favor. Pelo visto, ela até chega a gostar de se passar por uma psicopata ou alguma coisa assim. Dá essa impressão, né? Que a personagem dela é uma psicopata. Tanto que nesse... Tipo, a assassina do mundo Torajo. Coisa esquisita. Vídeo, esse personagem aqui, que eu acho que nem faz parte do mundo Torajo, tá ali junto com a Abacaxinha. Os dois parecem até ser amigos e tal. E do nada, corta pra Abacaxinha psicopata com uma faca coberta de sangue. E o personagem ali tá coberto de sangue também. Nossa. Tipo assim, por que uma criança faria uma coisa desse tipo? É realmente uma coisa muito estranha. Não... Pra quem estuda psicologia e tudo mais, consegue dizer... o que isso pode significar, né? Será que com certeza a influência vem de algum lugar. Se não vem da casa, vem do conteúdo que tá assistindo, ou dos colegas na escola, de algum lugar essa violência tem que estar saindo. Não é como se alguém fosse dizer que ela faz isso porque é uma coisa legal pra passar o tempo. Porque não é igual brincar de boneca ou sei lá. Não parece nada legal você ficar fazendo vários vídeos matando outras pessoas. Sim. Um dos vídeos que a Abacaxinha fez, que eu fiquei de cara, assim, sem acreditar no que eu tinha visto, foi esse daqui. Aparentemente, o vídeo começa normal, como se a Abacaxinha tivesse com ciúmes do Torajo e... Ah, tá. Então, olha só, tem até um plot, né? Que ela teria algum tipo de relação, ou seria apaixonada pelo Torajo, ou ele seria apaixonado por ela, e a Azumi estaria sempre no meio dos dois. Então, até isso tem, né? Da Azumi ali conversando, até que ela tem uma ideia. Ela sai correndo, pega o Torajo no colo, enquanto a Azumi fica ali parada chorando. E até aí, tudo beleza, normal, né? Parece ser uma situação de que a Abacaxinha só queria roubar o namorado da Azumi mesmo, ou algo assim. Mas aí, a Azumi faz uma cara de desespero, e quando volta pra Abacaxinha... Que isso? Peraí. Mas aí, a Azumi faz uma cara de desespero e quando volta pra Abacaxinha e pro Torajo, a Abacaxinha matou o Torajo comendo a cabeça dele. E ali tem muito sangue espalhado por todo lado. É um negócio extremamente bizarro que eu não tenho nem como explicar o choque que eu tive quando eu vi isso. Nossa, meu Deus, olha o sangue aqui no chão. Tipo, caramba, onde que ela viu isso, cara? O que tá se passando na cabeça dessa criança, mano? E ela tem uma coisa com cabeça, né? A gente já viu várias aí, ela tirando a cabeça. Cara, que absurdo. Claro que pra gente que é mais velho vendo um negócio desse, não é um negócio que causa um impacto tão grande. Mas... não sei, me causou bastante desconforto, tá? Me causou bastante desconforto mesmo. Mas o que eu fico de cara é que é uma criança que fez isso. É uma criança. Meu Deus, cara. Tá tudo bem você não gostar do mundo Torajo, nem mesmo dos personagens, até porque sempre vai ter alguém que não vai gostar. Você não é obrigado a gostar. Mas você chegar a esse ponto de fazer vários vídeos gore com a intenção de, sei lá, talvez passar a mensagem que mataria eles, é um negócio que passa muito do ponto. Principalmente porque o mundo Torajo tem uma comunidade gigantesca que acompanha
composta por várias crianças. Então, essas crianças, elas podem muito bem chegar no YouTube, ver que nesse vídeo tem o Torajo que eles gostam, e do nada, elas se deparam com essa cena horrível. Pra falar a verdade, esses vídeos aí não deviam nem estar no YouTube, né? Mas fazer o quê? Acho que o YouTube não percebe, né, que é um gore extremo, coisa do tipo, mas isso que ela falou é importante, até porque a Bagatinha usa Torajo no título, deve usar na descrição ou nas tags também, então a criança quando vai procurar Torajo pode esbarrar nos recomendados com conteúdos desse tipo aqui, tá? Na minha visão, a Bagatinha odeia todos os personagens do mundo Torajo igualmente e Será? Como que ela sabe o nome de todos eles? Tipo assim, eu não fico na internet falando sobre aquilo que eu não gosto. Eu até posso... sobre coisas que eu não conheço, tudo bem, mas ela parece conhecer bem o mundo Torajo e odiá-los. E não explica por quê. Será que ela odeia mesmo? Eu cheguei a pensar, não, ela fez um personagem e o personagem tem esse canal e esse personagem que odeia a galera. Mas a criança gosta, entendeu o que eu quero dizer? Mas mesmo assim não explica, né, o motivo dele ter criado um personagem que mata os outros personagens do mundo Torajo. Não faz sentido. sempre tenta deixar claro que ela É como se ela tivesse criado uma vilã. Mais ou menos isso, pro mundo Torajo, né? Como eu falei, as crianças, elas interagem bastante com o mundo Torajo, criando seus próprios personagens. É como se ela tivesse criado uma vilã, mas isso aqui, esse extremo, não é mostrado no mundo Torajo em nenhum momento desse jeito. Ela pegou essa ideia de outro lugar. É isso que eu quero dizer. Da onde, né? faria algo muito ruim com eles. E não é porque a Abagashinha é uma criança fazendo esse tipo de vídeo que tá liberado. Até porque não tá, gente. Eu tenho certeza absoluta que se ela tivesse na internet com a supervisão dos pais, nada disso teria acontecido. Mas vamos lembrar mais uma vez o caso do Jorge, que a mãe deixava lá o cartão de crédito pra ele fazer doações e escrever o que quiser, e depois pediu pra gente passar pano, porque ele era autista, que ele tinha problema. Palavras dela, dando a entender que ela não sabia lidar com o autismo do filho, né? Ou seja, situações muito complicadas, né? Eu lembrei aqui que quando eu fui pesquisar a Abagashinha no YouTube, eu acabei me deparando com um canal chamado Baki, que tem 1000 inscritos. 2 vídeos. Aparentemente, esse canal também é da Abagashinha, até porque um dos shorts do canal Abagashinha também tá nesse canal Baki. Ou seja, esses dois canais são da mesma pessoa. Mas quando eu fui olhar a aba comunidade, eu achei isso daqui. Uma pessoa fez um comentário dizendo: "Oi, se você puder fazer um vídeo respondendo perguntas, aqui estão algumas. Primeira pergunta: você nasceu com o diabo?" Meu Deus. E a Abagashinha responde: não. Segunda pergunta: você veio do hospício ou do CAP? Ah, tá. As perguntas são aqui e a resposta aqui, ó. Foi isso que eu... né? É isso? Não, pera. Tá esquisito, porque esse aqui foi há 2 dias, mas as respostas foram há 11? Não entendi bem. Ah, tá. Isso aqui é uma foto. Tá, e ela respondeu. Entendi. Beleza, vai. E ela disse que não de novo. E na terceira pergunta... Não veio do hospício nem do CAPS. Pergunta é a seguinte: você pode mostrar os seus vídeos pros seus pais e gravar a reação deles? E a Abagashinha responde: eles não ligam pra mim. Ter uma irmã mais nova é chato. Eita, isso que a Abagashinha disse só mostra que ela se sente excluída e que os pais dela não dão tanta atenção pra ela quanto dão pra irmã mais nova. Ou seja, os pais dela não supervisionam o que ela faz na internet porque eles estão dando mais atenção pra outra filha deles. E aí... E ela acha chato. Então, parece que sim, pelo olhar da criança, a criança se sente abandonada, tem uma irmã mais nova e se sente abandonada porque os pais dão mais atenção pra filha mais nova. Isso no olhar da criança, não tô dizendo que foi isso que aconteceu. E aconteceu isso daí, né? A Abagashinha provavelmente começou a fazer vários vídeos gore do mundo Torajo pra conseguir chamar a atenção de alguma forma. E mesmo que fossem vídeos bizarros e ela recebesse muito hate por isso, pelo menos as pessoas estavam ali vendo ela e dando atenção pra ela, o que não acontece em casa. E eu acredito que seja isso. Uma criança triste por não ter a atenção dos pais, que acaba fazendo um monte de merda na internet pra compensar a ausência deles tendo a atenção de qualquer pessoa. Eu não vou chegar aqui e falar que essa criança é uma má pessoa, até porque é só uma criança. Mas eu também não vou falar que o que ela fez é uma coisa certa, até porque não é. Isso merece ser dito para as pessoas entenderem o quão prejudicial isso pode ser, e esse tipo de conteúdo que ela produz é uma coisa extremamente ruim para outras crianças mais novas. Isso que eu ia falar. Essa criança aqui até tem talento e tudo mais, mas ela acaba fazendo um conteúdo
tóxico para a própria comunidade da qual ela faz parte, que ela diz que odeia, né? Outras crianças podem ficar extremamente impactados com isso aqui, e eu acho que é o que acontece. Podem acabar vendo isso e levar como uma inspiração pra fazer mais merda na internet. É e além disso, teve um final muito bom, porque muita gente pediu pra Abacaxinha parar com essas coisas estranhas que ela fazia. Inclusive, outras crianças tentaram conscientizar ela, dizendo que o que ela fazia era uma coisa muito errada e feia. E a Abacaxinha se arrependeu das coisas que ela fez e fez uma postagem pedindo desculpas. Nossa, então tivemos um final feliz, vamos ver. Gente, então, me desculpa por tudo. Eu agi como uma criança. Eu realmente odeio o Torágio, mas eu percebi que ele não é tão ruim assim. Então, me desculpa, gente. Me desculpa, Torágio. Me desculpa, Jujubinha. Me desculpa, Cereja. Me desculpa, Laranjita. Me desculpa mesmo. Eu só não sei o que deu na minha cabeça, eu juro. Eu já falei com as minhas amigas e elas me apoiaram. Enfim, eu vou fazer conteúdo da turma da Batatinha. Então é isso, tchau. É nítido que se é uma criança que provavelmente se arrependeu de verdade do que ela fez. Até porque depois desse pedido de desculpas, ela não postou mais nada matando ninguém e nem xingando ninguém. O que mostra que, pelo menos eu acho, que ela realmente quis mudar e percebeu o erro que ela cometeu. E perceba que ele veio através da própria comunidade, de outras crianças pedindo pra ela parar. Interessante isso, né? Que a gente vê que, de um lado, a gente tem crianças que realmente parecem meio perdidas e produzindo conteúdos que não tem a ver com a idade delas, e outras pessoas, crianças, que se sentem incomodadas com isso e pedem pra ela parar. Pô, isso não é legal. Crianças conscientes, né? Então, a gente tem a influência pros dois lados. Aquela influência que pode vir pro mal, né? E causar um impacto negativo nessas crianças, mas também o impacto positivo. Não, para com isso, a gente tá aqui, não faz essas coisas não é legal e tudo mais. E acaba influenciando a pessoa que tá completamente perdida. Muito interessante. O mundo das crianças, né, acaba tendo desenvolvimentos mais congruentes e melhores do que a vida dos adultos aqui, né? Que às vezes ficam se batendo e brigando um tempão. Pelo menos aqui ela se arrependeu, as outras crianças falaram com ela se arrependeu e realmente teve uma conclusão isso aí, né? Os adultos têm que aprender com algumas crianças, pelo visto. Mas é muito difícil a gente ver um caso como esse de uma criança que depois de fazer um monte de merda pede desculpas. Mas normalmente ela desafia, né? Vai, xinga. O anonimato na internet protege ela, né? Então ela vai aos extremos. A Abacaxinha, ela deu o braço a torcer e aceitou que o que ela fazia era um negócio muito zoado. E eu achei muito fofo da parte dela dizer que agiu como uma criança, porque, cara, ela aparentemente é mesmo uma criança. Então é claro que ela agiu como uma criança, né? Mas eu fiquei triste também por ela achar que os pais dela não ligam pra ela. E nenhuma criança merece passar por uma coisa assim. Além dessas crianças que passam por isso estarem se sentindo sozinhas, elas virem pra internet e fazer o mesmo que a Abacaxinha fez, pode ser uma coisa ainda pior. Eu digo isso porque, infelizmente, muitas crianças acabam fazendo amizades ruins que incentivam elas a fazerem vários tipos de coisas estranhas, e isso pode fazer a criança piorar ainda mais. Eu realmente espero que os pais da Abacaxinha percebam como ela se sente. E Abacaxinha, se você estiver vendo esse vídeo, tenta falar com seus pais, fala pra eles como você se sente, que você se sente muito sozinha e que eles não têm te dado tanta atenção, porque eu acredito que eles vão entender como você se sente e eles vão tentar melhorar. Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui. Vídeo bom demais, como sempre, hein, Carrie? Meus 2 centavos sobre isso aí é o seguinte, né? A gente vê que a internet, ela é um antro de informação e de inspirações, tá? São muitos estímulos para criança. E a Abacaxinha aqui tinha notoriamente um talento para desenho, até para criação de histórias, mas acabou indo pro lado ruim da força, devido a algum tipo de sentimento que ela tinha dentro dela, que parece ser reflexo de uma família que não parecia se importar muito com ela. Tudo isso aí é uma psicologia muito avançada pra minha cabeça, tá? Mas eu acho muito importante a gente perceber que a internet é isso, é esse centro, e que a gente não pode tirar a internet das crianças de hoje em dia porque faz parte da realidade delas. Você não pode marginalizar a criança dentro da própria geração. Internet, hoje em dia, o celular é uma coisa que faz parte da geração das crianças. Elas até precisam disso pra se comunicar, pro lazer delas e tudo mais, e pode ser saudável sim.
Só que os pais têm que ficar de olho, porque assim como a criança antes saía muito pra jogar bola e acabava se perdendo na rua, hoje a criança pode entrar na internet e se perder na internet. Então tem que ter um acompanhamento, porque a gente pode explorar muito o crescimento dessa criança aqui no desenho, na criatividade e tudo, mas você pode incentivar isso, porque apesar dela ter mostrado histórias horríveis que refletem nessa violência, ou talvez em como ela se sente dentro de casa, ela pode explorar isso pro bem, tá? E eu acredito que é aí que a gente tem que pegar. Fica de olho no que seu filho tá fazendo na internet, porque você pode descobrir um Einstein, um gênio, um Picasso, ou quem sabe um Steven Spielberg, sabe? Um roteirista incrível, um desenhista incrível. É possível isso aí. Como eu falei lá no caso do Jorge da Azumi, a mãe nem sabia lidar com o autismo dele, não sabia o que ele estava escrevendo. Se não fosse os criadores de conteúdo tentando entrar em contato com a mãe dele e conseguiram, ela nem ia saber o que ele estava fazendo na internet. Aí depois ele veio, pediu desculpas e tudo mais, né? Porque a mãe deve ter falado com ele. E parece ser um caso semelhante aqui. Será que os pais não poderiam ter evitado isso? Ou conversado com ela? Se soubesse o que ela tá vendo na internet, poderia dar uma força, né? Claro que é muito difícil você criar um filho, mas não dá pra você simplesmente tirar aquilo que é a realidade dela. Hoje em dia a internet é, felizmente ou infelizmente, a realidade da maioria das crianças. E tirar isso delas é marginalizar elas, entende? Quando eu era criança, eu falei do Dragon Ball, né? Minha mãe achava que o Dragon Ball era muito violento. Mas todo mundo na minha escola falava sobre Dragon Ball e eu não sabia nada. Então eu ficava marginalizado sozinho, sem entender o que estavam conversando e não podia brincar com eles porque eu não sabia quem eram os personagens de Dragon Ball. Minha mãe percebeu isso e assistia o Dragon Ball junto comigo pra me explicar o que era aquela violência e tudo mais. Eu entendi, brincava com os meus amigos e não justificava ser violento ou coisa do tipo, porque eu sabia, já que minha mãe me acompanhava, o que era aquilo. Entendeu? Eu acho que é por aí. A gente tem que incentivar a criança a ir pro caminho certo, a explorar as coisas certas. Não impedir que ela viva o mundo dela, que infelizmente tem coisas ruins sim. A gente tem que proteger e ensinar, e não somente proibir. Esse é o meu pensamento. Você pensa diferente? Deixa aqui nos comentários. E sobre o mundo torajo, essas crianças torajo, já viu uma parada zoada assim, como o caso do Jorge ou da Bagaxinha? Se você conhece algum caso assim, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Fiquei muito curioso, beleza? O que você acha disso aí? Comenta aqui.